Salve, salve nação concurseira, tudo bem? Professor Gerson Aguiar na área. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Cristalizando. Para quem não me conhece, sou o professor Gerson e trabalhamos com fundamentos da educação e legislação educacional para os candidatos aos futuros cargos públicos na área de educação. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E estando aqui, a gente faz aquele pedido carinhoso, né? Compartilhe, dê o like, se inscreva, ative o sininho das notificações para que esse material consiga chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tudo bem? Bom, aula passada nós fechamos as incumbências dos entes federados, União, Estados e Municípios, bem como o Distrito Federal. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de LDB. Sem mais delongas, que o Todo-Poderoso nos acompanhe, que tenhamos uma boa aula. Vamos trabalhar. O artigo 12 traz as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Artigo 12 e artigo 13 são dois artigos recorrentes nas provas de concurso público. Por quê? Porque são dois artigos que apresentam redações muito pareias, né, em algumas situações, muito parecidas mesmo, tá? E as bancas, percebendo essa semelhança, ela gosta de trazer essa situação. Nós temos um quadro aqui, vamos mostrar para vocês. Em linhas gerais, a literatura não tem muita dificuldade. São essas semelhanças que acabam sendo cobradas. Vamos lá? Literatura. O artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar o seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. 4. Velar pelo cumprimento do trabalho de cada docente. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso legal, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei, que no caso é 75%. 9. Prover medidas de conscientização da prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimação sistemática, o famoso bullying. 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. 11. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou à dependência de drogas. E o 12, que é o mais recente, de 2023, instituir na forma da lei que trata o artigo 14, os conselhos escolares. Artigo 14 trata da gestão democrática no ensino público, ok? Então, observe, não tem muito que ser explicado ali. Olha dos professores, aos docentes incumbição de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 2. Elaborar e cumprir planos de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 5. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 7. Colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. Então, observe, a redação por si só, ela não tem muita dificuldade, não tem muito o que ser debatido ou trabalhado. A questão é que, em alguns casos, as redações elas são muito parecidas. Vamos lá? Ó, eu tenho aqui um quadro onde eu coloco os estabelecimentos e os docentes. Vou lhe mostrar. Ó, 1. Os estabelecimentos vão elaborar e executar sua proposta pedagógica. O que cabe ao docente? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
Dois, lá no 3, né? Assegurar o cumprimento, os estabelecimentos vão assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. E o professor, ele vai ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Próximo, os estabelecimentos vão prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E o professor, estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. De todos, esse é o que mais é cobrado. Porque observe, a redação é a mesma, tá? Prover meios para a recuperação e estabelecer estratégia de recuperação. Esse é o que é mais cobrado, tá? Articular-se com as famílias e a comunidade, criando um processo de integração. E o professor, colaborar com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade. Então, o que, é que eles fazem? Eles falam dos estabelecimentos de ensino, por exemplo, aí colocam quatro dos estabelecimentos e um dos professores. Ou o contrário. O que é que eu recomendo aos meus alunos? Foquem nos verbos, porque é os verbos que vão te direcionar ou para o professor ou para o estabelecimento de ensino. Tudo bem? Aí nós temos a questão da notificação do Conselho Tutelar. É importante lembrar que os estabelecimentos de ensino, sempre que o número de faltas for superior a 30% de 75%, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Beleza? Bom, vamos agora falar do artigo 14. O que é que fala o artigo 14? Gestão democrática. Lembra, lá no começo do nosso estudo, gestão democrática se caracteriza pela participação. E mais, gestão democrática não é sinônimo de eleição direta para diretor. Vamos à redação? Lei dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática no ensino público da educação básica, de acordo com as seguintes peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, eu tenho dois princípios que devem ser respeitados. Acaba sendo um só. Participação. Um, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e em fórum dos conselhos escolares ou equivalentes. Então, o que caracteriza a gestão democrática? Participação, tá? Seja dos professores na elaboração do PPP, seja da comunidade participando dos conselhos ou dos fóruns dos conselhos. Esse é o princípio básico. Claro que a gente viu lá nos princípios que os sistemas terão essa liberdade de trabalhar a sua forma de gestão, respeitando esses dois princípios que são o alicerce. Beleza? Bom, e o que é esse famoso conselho escolar que sempre existiu nas escolas, mas que agora está em voga, está porque até então os conselhos, eles eram uma espécie de um braço do gestor, do diretor. Em linhas gerais, como é que funcionava? O conselho ele é eleito pela comunidade, mas nunca tinha, em linhas gerais, uma participação efetiva. Basicamente, os membros, sempre que o diretor precisava, assinava lá um documento, pronto e acabou. Não havia aquela preocupação da fiscalização. Raríssimas exceções acontecia isso. No geral, o que acontece é basicamente essa situação. Os conselhos são eleitos, mas não há uma atividade prática desses conselhos, tá? Com essa mudança, os conselhos agora vão sair da escola. Por quê? Porque eles vão formar os fóruns. E os fóruns, que é externo, de alguma forma, eles vão pedir o feedback do conselho escolar. Então vai haver essa obrigação do conselho existir de fato, e não tão somente como uma alegoria. Tudo bem? Porque em linhas gerais é uma alegoria mesmo. Existe, mas não funciona. E agora não, eles vão ter que funcionar. Tá? Vamos à redação. O conselho escolar, órgão deliberativo, será composto do diretor da escola, membro nato e de representantes das comunidades da escola local eleitos pelos seus pares nas seguintes categorias. Você percebeu a redação? Quando eu digo para você que gestão democrática não é sinônimo de eleição direta para diretor, está aí na redação. Olha como é que ele coloca. Ó. O conselho escolar, que é um órgão deliberativo, será composto pelo diretor da escola, membro nato.
Como esse membro nato chegou ao posto de membro nato, a lei não traz, a lei não menciona. Ele diz apenas que ele é um membro nato. E ele continua. E de representantes das comunidades escolar e local eleitos. Então ele fala da eleição dos professores, fala da eleição da comunidade, dos alunos, mas não fala de eleição do diretor. Por quê? Porque o diretor ele vai ser eleito ou não dependendo da legislação específica do sistema de ensino. Então é só para ratificar o que eu falei para vocês. Gestão democrática não é sinônimo de eleição direta para diretor. Tudo bem? Das comunidades escolar e local eleitos pelos pares nas seguintes categorias. E quem são esses componentes? Nós temos professores, orientadores educacionais, supervisores e administradores escolares. Nós temos demais servidores públicos que exercem atividades administrativas na escola. Nós temos estudantes, nós temos pais ou responsáveis. E nós temos membro da comunidade local. Então, desses professores, alunos, administrativo, pessoal da supervisão, pais e comunidade local, o único que não é eleito ou que não traz a expressão de eleição é exatamente o diretor. Beleza? Ele continua. O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado. Deixa eu só explicar aqui para a gente poder ir para a redação. Então, a escola cria o conselho é criado, e cada conselho manda dois representantes para compor o fórum ou da zona, ou da região, ou da cidade. Dependendo da questão da cidade, eu posso ter vários fóruns em uma mesma cidade. Imagina, por exemplo, Teresina, que, sei lá, tem 1.000 escolas, né? Cada conselho vai mandar dois representantes. Imagina uma reunião com 2.000 pessoas, né? Então, eu acredito que Teresina vai fazer de forma por regiões, né? Região Norte, região Sul, como é feita a administração da cidade, tá certo? Então, esse fórum de conselhos é a reunião dos conselhos de uma determinada região, ok? O Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição e a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias decisórias com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteada pelos seguintes princípios. A banca pode perguntar que princípios são trabalhados pelos conselhos, pelos fóruns de conselhos: democratização da gestão, democratização em acesso e permanência, qualidade social da educação. Ok? E aqui ele traz, né? Os fóruns dos conselhos será composto de, como eu falei para vocês, eu terei dois representantes da secretaria, como ele coloca, né? Dois representantes dos órgãos responsáveis pelo sistema de ensino e dois representantes de cada conselho da circunscrição de atuação do Fórum de Conselhos Escolares. Então, quem é que vai determinar isso? É o sistema. O sistema vai dizer quantos fóruns serão criados e, com base nisso, cada conselho mandará dois representantes para compor esse fórum de conselhos. Beleza? Autonomia das escolas. Gente, se fala de gestão democrática, eu não posso pensar em gestão democrática sem pensar em autonomia. Detalhe, nenhuma autonomia ela é total, absoluta. Então, hoje, os estabelecimentos de ensino eles têm certo grau de autonomia, mas nunca absoluta. Vamos à redação. Hum. O sistema de ensino assegurado às unidades escolares públicas de educação básica, desculpem, que entregam progressivo graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, preste atenção. Antigamente, uma escola, se ela queria fazer uma feira de ciências, por exemplo, ela tinha que pedir autorização à secretaria e a secretaria permitia ou não. A escola, por exemplo, ela recebia um professor e aquele professor ele era lotado naquela situação, mesmo a escola tendo deficiências ou necessidades em outras situações. E esse negócio de dinheiro dentro da escola não existia, o dinheiro vinha da secretaria e a escola só recebia. Hoje, com esse certo grau de autonomia,
pedagógica. A escola ela cria o seu calendário, envia o seu calendário para o sistema e o sistema apenas fica sabendo que naquele dia X vai ter uma feira de ciência, uma gincana ou uma atividade específica extra classe. Hoje eu recebo um professor de história e eu tenho ele para 20 horas e eu tenho necessidade de mais 20. Eu posso ligar para a secretaria e tentar colocá-lo nas 40 horas. Ou ele veio para a história e como geografia eu tenho uma carência, tem 2 aulas sobrando, eu posso colocar. Claro, sempre pedindo autorização ao sistema. E vamos lembrar que hoje o dinheiro da escola cai no CPF do diretor. Então, as escolas terão um certo grau de autonomia em que campo? Pedagógico, administrativa e de gestão financeira. Tudo bem? Vamos falar dos sistemas de ensino, tá? Eu tenho o sistema federal. Quem compõe o sistema federal? Um, as instituições de ensino mantidas pela União. Dois, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. E três, os órgãos federais de educação. Bom, instituições de ensino mantidas pela União, por exemplo, Colégio Pedro II, institutos federais, as escolas técnicas ligadas às universidades, as próprias universidades e por aí vai. Dois, instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, as faculdades, os centros universitários. E três, os órgãos federais de educação, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação. Tá? Quem compõe o sistema estadual de ensino? O sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal compreende instituição de ensino mantidas respectivamente pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal, as escolas dos estados e do Distrito Federal, as instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Vamos já trabalhar isso aí, tá? Eu quero que tu cristalize educação superior mantida pelo poder público municipal, ok? Três, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. E aí tome cuidado, mantidas pela iniciativa privada. E quatro, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Observe o seguinte, observe o seguinte, que eu tenho uma situação aí no inciso segundo que a gente vai já trabalhar e eu quero que tu compreenda comigo. Vamos só fechar aqui. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Lembra que eu falei para vocês que o Distrito Federal é um ente híbrido e, por essa razão, às vezes ele assume as funções de Estado e às vezes ele assume a função de município. Nesse exato momento, ele assume a função de município. Por quê, professor? Porque a educação infantil, seja pública ou privada, pertence ao sistema municipal de ensino, tá? Vamos focar aqui. Eu tenho esse inciso segundo que pode causar alguma dúvida a quem está lendo. Professor, o senhor disse que a prerrogativa de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar a educação superior era da União, e que a União poderia delegar aos estados e ao Distrito Federal. Em nenhum momento o senhor falou em município, correto? Então explique isso para a gente que nós não estamos entendendo. Vamos lá. O município ele vai oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem plenamente atendida sua área de competência, que é a educação infantil e o ensino fundamental, e com recursos acima dos percentuais mínimos previstos para a manutenção e o desenvolvimento do ensino. Então, presta atenção que foi que aconteceu aqui, tá? Cristaliza aqui comigo. O município ele pode atuar em outros níveis, como, por exemplo, ter uma escola de nível médio? Pode fazer um convênio com uma universidade estadual para trazer para o seu município um polo da universidade? Pode, desde que atenda a sua área de competência e tenha recursos acima dos percentuais mínimos. Eu vou pegar, pessoal aqui da nossa região, vou pegar o município de Timon, aqui no Maranhão. Em Timon, a época da gestão da professora Socorro Aquim, ela disponibilizou um recurso acima de 25% para a educação. E ela garantiu, conseguiu mostrar
que ela atendeu sua área de competência, no caso, educação infantil e ensino fundamental, e que ela tinha esses percentuais mínimos, acima dos percentuais mínimos. Então, ela tinha todos os requisitos para poder buscar um polo da Universidade Estadual do Maranhão para, para Timon. Então, ela pegou essa situação e foi a São Luís. Em São Luís, ela encontra o magnífico reitor e diz para o magnífico: Olha, magnífico, eu tenho dinheiros e quero levar a UEMA para Timon. O que é que eu faço? Aí ela, junto com a universidade estadual, tá, gente? Ela assinou um conjunto de documentos, um contrato, comprometendo-se a atender algumas exigências da UEMA, porque também, gente, a UEMA ganha. O fato de eu ter um polo da minha universidade numa região em uma parceria com o município ganha, mas a universidade também ganha. É um gasto que não seria na sua totalidade, seria de forma parcial, aonde eu teria a participação de um outro ente que seria o município, ok? Então, quando a redação fala dessas instituições mantidas pelo poder público municipal, tu tem que lembrar disso. O município ele não tem competência para autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar a educação superior. Não tem. Mas o município ele pode manter via um convênio entre a Universidade Estadual e o poder público. Foi o que aconteceu com o estado do Piauí. Na época do governo Monsanto, o Monsanto ele tinha uma política de governo que era a expansão da UESP. Então ele conseguiu jogar o UESP em todo lugar. Todo município do Piauí tinha um polo da UESP. Não confunda polo com camp. Camp é a própria instituição. Polo é uma extensão via convênio da universidade. E ele tinha essa situação de expandir a UESP por todo lugar. Como a principal característica da universidade é a autonomia, onde os prefeitos não honraram com compromisso, a UESP foi fechando esses polos. A universidade pode fazer isso? Pode, porque ela tem autonomia total. Tá certo? Então, lembre, a prerrogativa de autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar a educação superior é apenas da União. E ela pode delegar aos estados. Os municípios não têm essa competência. Aí você vai dizer, ah, professor, mas em São Paulo tem universidade estado municipal. Tem. Alguns estados, eles, utilizando o princípio da federação, o princípio federativo, o que é um ente federativo? É aquele que tem autonomia, né? Utilizando, São Paulo, por exemplo, utilizando o princípio federativo, disse assim, olha, eu sou independente, eu posso sim ter uma universidade municipal, não tem problema nenhum. Inclusive, já existem algumas outras universidades municipais. Só que eu estou falando da LDB. Como eu estou falando da LDB, para a LDB isso não existe. É isso que tu tem que lembrar na tua prova. Tudo bem? Então, só cristalizando. A prerrogativa de autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar a educação superior é da União. E ela pode delegar aos estados e municípios. Desculpe, aos estados e ao Distrito Federal. Os municípios apenas podem manter via convênio. Beleza? Aí eu tenho um sistema municipal de ensino. Os sistemas municipais de ensino compreendem o quê? As instituições de ensino fundamental e médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. A gente já viu isso, né? A instituição de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, e os órgãos municipais de educação. O artigo 19 fala das categorias administrativas. Deixa eu tentar ilustrar aqui para ti. A antiga redação das categorias administrativas traziam duas categorias, públicas e privadas. Dentro das privadas, eu trazia as particulares, que visam lucro, a comunitária, que tem um representante da comunidade que a cria, a confessional, que tem orientação confessional e ideologia específica, e a filantrópica, aquela que não tem fim lucrativo. Por algum motivo, retiraram a categoria de particulares.
Então, para a LDB, hoje no Brasil, eu não tenho mais uma instituição particular. Ou, em outras palavras, nenhuma escola hoje visa lucro. Vai entender. Vamos à redação. As instituições de ensino de diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Eu tenho as públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. As privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. E as comunitárias na forma desta lei. Então, quantas são as categorias? Três: públicas, privadas e comunitárias. Só que a redação vai além, presta atenção, ele coloca aqui, ó. Parágrafo primeiro. As instituições de ensino que se refere o inciso 2, privadas, e o inciso 3, comunitária, podem classificar-se como confessionais, atendida a orientação confessional e a ideologia específica. Não para por aí, não, vamos lá. As instituições de ensino que se refere ao inciso 2, privadas, e o inciso 3, comunitária, do caput deste artigo, podem ser certificadas como filantrópicas. Então, o quadro, meus amores, é esse daqui, ó. Eu vou voltar aqui, só avançar aqui um pouquinho para que você compreenda. Já já volto aqui, tá? A banca te pergunta, quantas são as categorias administrativas? Tu vai dizer três: públicas, privadas e comunitárias. Certo que as privadas, elas podem se caracterizar como, tá? As privadas, elas podem se classificar como confessionais ou filantrópicas. E as comunitárias também podem se classificar como confessionais ou filantrópicas. Então, para ficar claro para ti, tá? Quantas são as categorias administrativas? Três: públicas, privadas e comunitárias. Sendo que as privadas se classificam como confessionais ou filantrópicas e as comunitárias como confessionais ou filantrópicas. Professor, e a particular, para a atual legislação da nossa LDB, ela não existe. Tudo bem? E aí, com isso aí, nós vamos fazer esses dois quadros para facilitar a tua vida. Um quadro, meus amigos, cristalizando. Um quadro é das instituições públicas. Eu coloco assim, ó. A quem pertence as instituições públicas? As públicas pertencem a quem as cria. Cada um dos entes federados tem um nível de atuação superior, União, médio, Estado, fundamental educação infantil, município. Mas isso não impede o Estado de ter uma creche. Isso não impede a União de ter uma escola de educação infantil. E não impede o município de ter uma escola de nível médio. Se eles criaram essas instituições, elas pertencem a quem? A eles que a criaram. Tá? Então, este quadro das escolas públicas diz respeito às obrigações que cada um tem, mas essas obrigações elas podem ser burladas desde que eles tenham recursos para isso, né? Vamos lembrar? Qual é a obrigação da União? Prestar assistência técnica e financeira aos entes federados. Ela vai ter um olhar especial para quem? Para a educação básica. Qual é a prioridade da União? Sistema Federal de Ensino. Ela vai ter um olhar especial para quem? Para a educação superior. Qual é a prioridade dos estados? Ensino fundamental. Qual é a obrigação? Desculpe, a prioridade? Ensino médio. Qual é a obrigação dos municípios? Educação infantil. Qual é a prioridade? Ensino fundamental. Este quadro é o quadro referente às instituições públicas, nas suas obrigações e prioridades constitucionais. Este quadro que nós vamos ver agora diz respeito às instituições privadas de ensino. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, imagina uma instituição privada de educação infantil, privada. Lembro que as instituições, para funcionar, elas precisam cumprir as normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Elas precisam de autorização e avaliação e capacidade de autofinanciamento. Ora, se eu vou abrir uma escola de educação privada, eu tenho que procurar um sistema para que minha escola seja autorizada. Que sistema eu vou procurar? Exatamente. Sistema municipal de ensino. Ah, não, eu não quero criar uma escola de ensino fundamental, não, eu quero criar uma escola de nível médio. Ou de educação infantil, não, de ensino fundamental.
Eu vou precisar de uma autorização de que sistema de ensino? E aí é o pulo do gato, preste atenção. Sistema estadual, professor? É, porque não são as públicas. De novo, não são as públicas, são as privadas. Fique atento a isso. Pertence ao sistema estadual de ensino as instituições de educação de ensino fundamental e médio privadas. Quando eu digo assim, pertence, não é que a União, desculpem, não é que os estados vão manter, eles que vão autorizar, e é eles que vão fiscalizar, e é eles que vão, de alguma forma, certificar a validade daquela instituição. Beleza? E uma privada de ensino médio pertence ao sistema estadual de ensino. E uma privada superior pertence ao sistema federal de ensino. Então você tem que lembrar deste quadro quando a banca te perguntar se são públicas ou se são privadas, tá? Vamos cristalizar aqui para ficar bonito. Uma privada de educação infantil, sistema municipal. Uma privada de ensino fundamental, sistema estadual. Uma privada de nível médio, sistema estadual. Uma privada superior, sistema federal de ensino. Tudo bem? Bom, e aqui só a título de informação. Professor, o que caracteriza uma instituição comunitária? Em linhas gerais, uma instituição comunitária é aquela que tem dentro da sua direção representantes da comunidade que a criaram, tá? Seja ela de associação de moradores, seja ela de organismos produtivos, como é o caso da Fundação Bradesco, elas são muito confundidas como filantrópicas, mas no geral elas são comunitárias, porque quem gerencia, quem toma de conta, são representantes da comunidade que a criaram. Por mais que ela realize filantropia, ela é uma instituição comunitária, tá? O que caracteriza uma confessional? Uma confessional é aquela que tem uma orientação confessional e ideologia específica. Preste atenção. é, os seminários, os conventos, as faculdades de pastores, elas se caracterizam como escolas confessionais, tá? E nós temos a filantrópica. A filantrópica é aquela que não visa fins lucrativos. Tudo que ela arrecada, de alguma forma, vai voltar para a própria educação, tá? Eu vou trazer um caso aqui específico da cidade de Teresina. Aqui no município de Teresina, no estado do Piauí, eu tenho duas grandes escolas, Diocesano e Dom Barreto, que são escolas, na antiga classificação, particulares, que visam lucro. Só que essas escolas, elas têm, dentro da cidade de Teresina, núcleos espalhados, onde nesses núcleos, a pessoa que estuda lá no ensino de alta qualidade não paga absolutamente nada. Aí você diz, então Diocesano e Dom Barreto, eles são filantrópicos? Não. Diocesano e Dom Barreto, eles realizam filantropia, mas eles não são filantrópicos. Isso quer dizer que, dentro das suas prestações de conta, eles podem receber alguma bonificação, alguma diminuição de impostos pelo Estado. Mas eles não são filantrópicos, eles realizam filantropia. Tá certo? Nós vamos parar bem aqui nos níveis escolares para que a gente possa, no nosso próximo bloco, aprofundar toda essa situação. Ok? Espero que todos tenham gostado. Lembre de dar o like, lembre de compartilhar. Vamos bater até o final dessa semana os 300 inscritos. Estamos começando devagarzinho, tudo é lento mesmo, tudo é gradual, mas tudo muito fortalecido, tá certo? E eu espero contar com a colaboração de vocês e vocês esperam, claro, que a gente sempre poste mais vídeos com essa qualidade. Fiquem todos com Deus, tenham um dia maravilhoso e abraço.